A gente tava muito recente o canal, e a gente não foi assim uma coisa pensada, a gente partiu para convidados que a gente tinha uma amizade, alguém da equipe tinha. Então, a gente, por exemplo, nosso primeiro convidado foi o Guilherme Flazoeiro, que é um youtuber do Flamengo que já na época já tinha mais de 1 milhão de inscritos. Arrebentou. Então, assim, a gente fez com ele, com 3 mil, 2 mil inscritos no nosso canal. Os cortes com ele deram uma alavancada, tanto que é o primeiro corte que o Casimiro reage. É. Então, assim, porque ele tinha uma história que, naquela conversa, ele soltou. Não, uma vez, nesses dias aí, eu liguei e dei um apavoro do Casé. Vou te confessar, na época eu nem sabia quem era Casimiro. Eu não sabia. E eu conheci o Casimiro com o Pedro Certezas lá no SBT. No SBT, No SBT Esporte que eu apresentava. Porque o Casimiro... Que hoje a Fernandinha tá lá. Tá brilhando. O Casimiro, ele hoje tem a Casa TV no YouTube, mas o fenômeno Casimiro surge na Twitch. Que é uma plataforma durante que eu nunca a pandemia. dominei. Que é lá que ele bombava, botava 150 mil pessoas ao vivo de madrugada com ele, fazendo as coisas. E aí, quando ele fala isso, o Catarina, na hora, o Catarina já conhecia. É mesmo, Casimiro? Eu boiando assim, Casimiro? Quem é Casimiro? Aí ele, não, porque um fã meu me disse, eu tava na arena do Atlético Paranaense, o cara falou que viu meus vídeos pelo Casimiro me zoando quando o Flamengo perdia. Aí eu fui cobrar dele, tava usando a minha imagem. Aí eu disse que processei, blá, blá, blá. Aí o Casé foi aí e fala, não foi bem assim, reage ao vídeo. Então ali, acho que aquele momento ali, é um cara com 1 milhão de seguidores, que tava num canal de 2 mil seguidores. Era o Guilherme Flazoeiro. E aí acho que ali é um passo importante. 2 que mudaram também a história. O primeiro foi o Eduardo Barroca, que me mostrou o que a gente deveria fazer. Ah, é? Porque o Barroca, até hoje, é o segundo vídeo mais visto do canal. Tá lá no Ceará. Tá no Ceará. O Barroca, ele foi no... Ele acompanha a gente aqui. Então... O Barroca é sensacional. Sensacional pra... Já foi 2 vezes no Charla, sensacional pra trazer. Exatamente. O Barroca muda a história do Charla com a história do Felipe Luiz. O Felipe Luiz fala com a gente hoje, manda mensagens. É um cara, né, de uma inteligência... muito articulado. E aí eu percebi qual é o negócio do podcast. Porque o Barroca foi, no momento até de baixa dele da carreira, ele tava desempregado. Tinha sido demitido... Do Botafogo. Aí foi no Charla, a gente no início ainda. A última pergunta que eu faço pro Barroca é: qual é o jogador que mais te impressionou na carreira? E aí e eu falei, pode não ser tecnicamente, jogar muita bola. Aí ele, o Felipe Luiz. Aí, Felipe Luiz ganhou um jogo meu. Num lateral. Felipe Luiz reorganizou o time do Flamengo. Eu era técnico do Curitiba, sai o lateral, ele orienta o jogador. Você não tá vendo que ele tá fazendo isso taticamente? Explica taticamente o que fez. E o Flamengo ganhou um jogo. Isso mostra que ele tem toda a vocação para se transformar num treinador. Num grande treinador. E o Barroca conta isso entra na bolha. Na bolha rubro-negra, a ponto de chegar o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz veio falar com a gente, agradecendo, tudo mais. Esse assim, corte explode do Twitter, que não era no nosso, batendo 300 mil no Twitter, aí alavanca o corte de um jeito que... E aí uma dica para quem faz podcast. Não, com todo respeito ao Barroca, que foi muito importante pra gente. Qualquer convidado que vem aqui, você pode tirar a história de outras pessoas. Então, por exemplo, depois veio o Tartar, né? Enfim, o Tartar jogou com Fred, Conca, Deco. São 3 histórias. Eu vou ter uma história do Deco, uma história do Fred, uma história do Conca, sem os 3 irem lá. Entendeu? Então comecei a ver que isso acontecia. Eu me liguei nisso. E aí a outra que muda, eu acho, o patamar é você entrevistar um Zico, né? O Galinho. Tá pra vir aqui. O Zico, acho que é o ponto mais alto que a gente chegou, assim, por tudo que ele significa. Eu tenho uma relação muito legal com o Zico, assim, eu participei do canal dele em alguns momentos, fiz umas lives com ele e tudo mais, então a gente tem uma relação de se falar. E é um cara que, né, garotinho, você conhece há muito tempo. O Galo com 14 anos. Exatamente. Então, assim, completamente diferente de qualquer outro jogador de futebol, porque ele tem a exata noção do que ele representa e a exata noção de que ele não pode tratar ninguém minimamente mal. Deixar um senão em relação à imagem dele. Ele é um cara que tem a exata noção de tratar todos da melhor forma possível. E ele dá exemplo para os caras de hoje, que muitos não fazem isso. E o Zico é completamente diferente. Você não vai encontrar uma pessoa no meio do futebol e falar assim, mas não Zico é um babaca, não é o isso Zico, existe. não. Olha, os gênios, Chico Anísio, Chacrinha, Zico, Pelé, nenhum desses caras tirava onda em cima de imprensa.